Queridos alunos da mediação, muito bom aqui estar com vocês novamente aqui. Eu, professor Beto, aqui, meu intérprete Sam, estaremos com vocês aqui. E hoje o assunto, nós estamos dando continuidade a um assunto que trata sobre a Revolução Russa. O que foi, como se deu? Lembrando, nós não fazemos julgamento de valores aqui. Nós trabalhamos com os fatos do que aconteceu. Tá? Então, e outra coisa, a nossa aula é uma aula superficial. Você, para entender a Revolução Russa, você vai ter que ler muito, para você entender a profundidade que foi ela. Passamos mais ou menos como aconteceu, porque a história é uma coisa muito complexa, ela é uma coisa muito profunda. Às vezes um pequeno acontecimento, ela dá uma tese de doutorado, uma dissertação de mestrado enorme. Então, por isso que é bom vocês buscarem, lerem sobre tudo isso, sobre a Revolução Francesa, como é que se deu, sobre a Revolução Norte-Americana, como se deu. Na tela de vocês, aula número 10 aí, que nós estamos vendo aí, sobre justamente o tema, sobre a Revolução Socialista Russa, parte 2. Hoje nós iremos ver a construção de uma potência, iremos ver a fundação da União Soviética, iremos ver o confronto desses dois líderes após a morte de Lenin. Vai ficar um confronto muito grande entre Trotsky e Stalin, e vamos ver a ditadura stalinista. Ou seja, quem ganha esse confronto é claro que vai ser Stalin. Por isso que ele implanta a ditadura depois. Nós temos as habilidades para a aula de hoje, que foi passada para vocês. Dê uma lida no que nós queremos na habilidade da aula de hoje, porque o assunto hoje é sobre a Revolução Socialista Russa. Como é que se dá? Como é que se encontrava? Aqui, nesse processo revolucionário, nós temos essa figura inicial da Revolução Socialista Russa, Lenin. Lembra que a revolução se dá primeiramente numa revolução burguesa, mas depois ela se torna uma revolução socialista. Então Lenin que vai organizar o povo, juntamente depois com Trotsky, que é um outro líder do Exército Vermelho, e Stalin, que vai substituir Lenin com a sua morte. Nós iremos ver essa consolidação da Revolução Socialista. Como é que se dá esse processo da Revolução Socialista? Tá? Então, nós temos lá a Rússia, que ela sai do movimento czarista e ela é derrubada o movimento czarista. A burguesia, ela toma o poder, ela queria fazer uma revolução igual à Revolução Francesa, uma revolução burguesa, mas depois nós nos deparamos com um processo histórico que vai ser a Guerra Civil, a disputa pelo poder entre os bolcheviques, os mencheviques, lá dentro da própria Rússia. E nós temos aí, então, essa Revolução Socialista, nós vamos ter aí Lenin, juntamente com o Exército Vermelho, tomando o poder. Na tela para vocês aí, na tela para vocês observarem isso daí. Terminou a Guerra Civil, essa que eu estou falando para vocês. Derrubou o czarismo, depois começa um processo de guerra civil. A economia, a sociedade russa estava arrasada. As medidas tomadas pelo governo sob a liderança de Lenin não alcançavam os resultados esperados. Devido à queda da produção agrícola e industrial, a população sofria com a falta de alimentos. No campo, a resistência na entrega da produção de trigo ao Estado complicava a situação. Além disso, havia o desânimo entre os soldados e os operários diante de tantas dificuldades, o que aumentava o risco da rebelião interna. Então, a Rússia, ela estava passando por isso. Lenin toma o poder, Lenin assume o poder, mas estava passando por esse risco. A crise continuava grande. A Rússia tinha saído da Primeira Guerra Mundial, ela tinha saído desse contexto do pós-guerra, e ela estava enfrentando essas dificuldades internas. O que fazer? Como fazer? Como sair e a Rússia passar a ser uma grande potência? Como construir uma grande potência russa? Como fazer isso? Não era fácil. Medidas precisavam ser tomadas. Como fazer esse processo econômico? Eu quero dizer para vocês que a política de Lenin,
ela vai ser uma política diferente de Stalin. O Lenin, ele tem uma abertura comercial muito grande, né, no início, para tentar fazer uma estrutura, para tentar levar a Rússia para uma modernização da sua produção interna, até dentro de algumas figuras muito parecidas do capitalismo. Tanto é que ele não vai proibir a propriedade privada e esse contexto. A de Stalin vai ser uma economia planificada, que nós vamos entender melhor para frente. Na tela para vocês aí, então, a construção de uma potência. Como é que se dá essa construção de uma potência? Como essa potência passa a ser construída? O grande desafio dos representantes do governo era agora vencer a fome, recompor os ânimos da população e estimular o crescimento econômico. Como fazer isso? Como estimular esse crescimento econômico? Como vencer essa fome? Como repor esse ânimo popular? O governo soviético decidiu, então, abandonar o chamado comunismo de guerra, que havia mantido a economia do país sob o controle governamental entre 1918 a 1921. Então, vamos abandonar um pouco esse comunismo de guerra. Vamos, assim, adotar uma nova política. Março de 1921. É adotado o NEP, Nova Política Econômica. Nova Política Econômica. Em inglês, a sigla fica assim, NEP. Programa de medida com o objetivo de reconstruir a nação. É aí que nós vamos ver que a revolução que ela está... ela precisa ser reconstruída. Lenin, então, convoca o povo e diz, olha, vamos precisar tomar algumas medidas de reconstrução. Como fazer isso? Como trazer essa nova política? Vamos esquecer um pouco aquele programa aquele comunismo de guerra, vamos esquecer um pouco aquele comunismo de guerra. Vamos trazer agora uma visão onde o Estado controle, mas nós tenhamos uma produção que ela acabe com a fome, que ela traga novo ânimo para a população. Lenin, então, vê a prática do retorno, até de práticas capitalistas, dentro desse socialismo. O liberalismo do comércio, Lenin começa a adotar. São medidas que tem para vencer o processo econômico desse primeiro momento, coisa que não vai ser seguido por Stalin posteriormente. Na tela para vocês. Alguns aspectos desse NEP, dessa nova política econômica, representavam de certo modo, não é bem a prática, mas de certo modo ela seria o retorno da prática capitalista, permitindo, por exemplo, a liberdade de comércio interno e a liberdade de salários, a criação de empresas privadas e o empréstimo de capitais estrangeiros, ou seja, prática dentro do liberalismo econômico, prática dentro do capitalismo, que estava em vigor em toda a Europa ali daquele momento. Cabia ao Estado, porém, a supervisão geral da economia e o controle de setores vitais como o comércio externo, do exterior, o sistema bancário e a indústria de base. Então, o Estado ele faz com esse controle. Olha, a indústria de base, você sabe o que é, aluno, indústria de base? Quando a gente fala de indústria de base, por exemplo, a geração de energia. A geração de energia é uma indústria de base, porque ela gera energia para produzir algo que vai ser secundário. A indústria do aço. Nós produzimos aço. O aço por si só ele não vai formar nada, mas o aço ele vai ser para a construção civil, o aço ele vai ser para a construção de automóveis, ele vai servir para outra indústria. Então, são indústrias de base. A indústria petrolífera é uma indústria de base, tá? Que depois nós vamos ter, em geografia, a professora vai explicar também o que são commodities para vocês
entenderem como ela se compara a essa indústria de base. E ele precisava fazer esse controle do sistema bancário, que vai ser estatizado. Hoje o Brasil não tem a Caixa Econômica Federal, que é do Estado, o Banco do Brasil, que parte dele é do Estado, grande parte dele é do Estado. O Correios não são indústrias do Estado, para vocês entenderem. Lá naquele momento eles vão estatizar esse sistema bancário, vão estatizar essa indústria de base e vão estatizar essa política de exportação. É o controle do Estado. Então, eles tomam essas medidas, mas liberam outros comércios para tentar fazer uma injeção de crescimento econômico. Na tela aí para vocês, é definido um partido único. Partido único. No plano político, então, o governo soviético reagiu duramente contra as oposições internas e externas. Então, quem fosse oposição desse governo soviético, se sofria as sanções. Quem discordava das orientações do Partido Comunista era considerado inimigo da Revolução e traidor da pátria. Eu quero lembrar vocês, quando a gente pega o socialismo e o fascismo, são coisas diferentes, tá? Mas socialistas mataram fascistas e fascistas mataram socialistas. Então, dentro do socialismo, quando eles viam que havia um inimigo em comum, um inimigo contra a pátria, eles iam lá e eliminavam. Como eliminaram a família Romanov, como eliminaram a família do Czar, eliminaram todos da família do Czar. Então, a Revolução ela não aceitava inimigos externos e externos, interno nem externo. Nós vamos ver isso com Stalin, mais forte com Stalin, posteriormente. Então, a Revolução ela precisava ser consolidada. Então, é por isso que a gente diz, a gente não está para fazer juízo de valor se uma coisa foi boa, não. Nós estamos aqui para trazer um acontecimento histórico para vocês. Do que acontece? Porque todo governo ele tem seu lado positivo e seu lado negativo. Às vezes, o lado negativo ele sobrepõe o lado positivo. Como foram vários movimentos que tiveram aí no mundo. Coisas que aconteceram e depois desaconteceram. Olha a Revolução Francesa. Revolução Francesa, que é a Revolução Burguesa, ela acontece e depois ela tem a volta do absolutismo com Napoleão Bonaparte. Um imperialismo ali de Napoleão Bonaparte, um poder absoluto que ele vai ter. Então, só para vocês terem uma ideia, a Revolução Russa ela aconteceu e depois ela deixou a Rússia, em 1985, ela volta para o sistema capitalista. Na tela para vocês aí, para a gente entender melhor. Nós temos, então, em 1922 até 1991, nós temos aí a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou simplesmente União Soviética. Olha o símbolo dela, URSS. Antigamente, você olhava para as Olimpíadas, aí o que aparecia lá na Olimpíada? URSS. Do outro lado, os Estados Unidos, que era USA. Tá? Então, de um lado tinha a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Aqui, olha o símbolo, a foice e o martelo. E aqui, o símbolo da União Soviética. Toda a simbologia, o mundo com a foice e o martelo. Os países que faziam parte dessa União Soviética. Nós temos, então, a criação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A necessidade de se criar, de se unir, era a necessidade internacional. Se buscava um fortalecimento internacional. Eu vou fazer aqui com os países vizinhos e daqui nós vamos partir para a conquista internacional. Essa conquista defendida por Lenin, essa conquista defendida por Trotsky, essa conquista que ela não vai ser defendida no primeiro momento por Stalin. Mas nós temos aí essa necessidade de se fazer uma união dos países socialistas.
era uma maneira de fortalecer. E a Europa, que tinha saído da Primeira Guerra Mundial destruída, percebam vocês, olha a crise de 29, a crise de 29 ela quase esfacela o capitalismo. A Rússia não vai sentir muito porque ela era socialista. Na tela para vocês. Em 1922, que se constituiu oficialmente a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esta se formou com grandes países de dimensões continentais e reuniu a Rússia, reuniu a Ucrânia, a Bielorrússia, a Transcaucásia, Estônia, Lituânia, Letônia, Moldávia, Geórgia, Armênia, Azerbaijão, Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomequistão, Quirguistão e Tajiquistão. Então, são os países que vão fazer parte dessa União das Repúblicas Socialistas Soviéticas ao transcorrer da Primeira Guerra Mundial. Foi vital o novo movimento revolucionário na Rússia e a formação de um grande país de cunho comunista. Então ficou, gente, ficou grande mesmo. Além da Rússia, ele vai pegar todos esses países aí, ó, todos esses países que estarão fazendo fronteira com eles, com a Rússia, eles vão pegar formando a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Por isso que esse símbolo, o RSS. Então, aí a gente observa aqui, quando a gente passa para esse mapa aqui, que a gente vê Rússia, Ucrânia, Bielorrússia, Moldávia, Estônia, Letônia, Lituânia, Geórgia, Armênia e esses outros países, nós vamos ver que eles buscavam o socialismo internacional. Por isso que nós tínhamos as internacionais socialistas. Buscavam que esse internacionalismo, porque eles defendiam o seguinte, o Lenin defendia o seguinte, assim mesmo como Trotsky: o socialismo só dará certo se outros países se tornarem socialistas. Porque se ele tiver inimigo externo, eles poderão quebrar o socialismo. E nós vamos ver isso muito forte na Guerra Fria, após a Segunda Guerra Mundial. Nós vamos nos deparar com isso daí. Na tela para vocês aí. Lenin foi o grande nome da formação da União Soviética. Ele foi responsável por conduzir os trabalhadores na Revolução e por estruturar a política econômica do novo país. Após a morte, quem vai assumir o poder vai ser ele. Quem é ele? Stalin. Assume o controle da União Soviética, instalando uma ditadura socialista que se estenderia até 1950. Então, Lenin, que vai ser o primeiro líder dessa União Soviética, ele pensava na União Soviética, ele pensava numa junção internacional. Essa União Soviética, ela pensava dentro de uma junção internacional. Aí Stalin assume o poder. Lenin não queria que Stalin assumisse o poder. Lenin via no Stalin, que era o secretário-geral do partido, ele via no Stalin uma preocupação muito grande. Por quê? Era uma preocupação que Stalin estava pegando muito poder burocrático em torno de si. E isso preocupava Lenin. Tanto é que Lenin queria que Trotsky substituísse ele. É engraçado que Stalin, ele vai fazer uma política contra Trotsky, que a gente vai ver, mas daqui a pouquinho, lá na frente, eu vou falar sobre essa briga entre Lenin e Trotsky. Na tela para vocês aí. A União Soviética, então, ela conheceu grande crescimento e, por se tratar de um país com base comunista, passou ilesa pela crise de 29, aquilo que eu falei para vocês. A crise de 29, ela foi uma crise que ela atacou diretamente o liberalismo econômico. E esses países da União Soviética, como eles eram socialistas, eles não estavam dentro desse liberalismo econômico, eles quase não vão sofrer a crise de 29, como sofreu os Estados Unidos, como sofreu a Europa, inclusive isso que vai dar o surgimento do fascismo na Europa.
Essa crise de 29, essa crise do liberalismo, que vai dar um caminho fértil para surgir o fascismo dentro da Europa. Na Segunda Guerra Mundial, saímos da Primeira Guerra Mundial, já estamos lá na Segunda Guerra Mundial. A União Soviética foi uma das grandes vencedoras ao lado dos Estados Unidos. O engraçado é que eu quero que vocês observem. Aqui, capitalistas, aqui nós temos aqui, ó, de um lado, o capitalismo dos Estados Unidos e de outro lado, o socialismo da União Soviética, juntos contra Hitler na Segunda Guerra Mundial. O Exército Vermelho vai ser o grande vencedor ali da Alemanha, vai ser o grande vencedor, vai ser o Exército Vermelho, ele que destrona Hitler, ele que invade a Alemanha. Depois, os Estados Unidos, nós vamos ver a ocupação dos Estados Unidos, principalmente na Itália, juntamente com o Reino Unido. Só que acaba a guerra, eles viram inimigos. Vai começar a Guerra Fria. Claro que isso aí nós vamos trabalhar lá na frente com vocês. Agora nós temos dois grandes líderes que eram para substituir Lenin, com a morte de Lenin. De um lado nós temos Trotsky, de outro lado nós temos Stalin. Pouco antes de falecer, em 1924, Lenin se preocupou com a deformação burocrática do socialismo. Muitos operários e camponeses, líderes dos sovietes, tinham morrido na Guerra Civil e haviam entrado para o partido e se tornado obediente demais. Lenin estava preocupado porque os sovietes tinham perdido a autonomia e os funcionários do partido estavam acumulando muito poderes. Principalmente o chefe dos burocratas. Quem era? Stalin. Considerado rude e agressivo. Embora não fosse profeta, Lenin tinha adivinhado o futuro. Lenin estava preocupado. Juntamente com ele, nós temos o líder do Exército Vermelho, Trotsky. E de outro lado, nós temos o líder da burocracia, Stalin. Stalin, secretário-geral do partido, líder da burocracia lá, ele tinha uma articulação muito grande dentro do Partido Comunista e ele vai angariar uma força muito grande. Que nós vamos ver depois, vocês vão ver um processo histórico de eliminação desses inimigos políticos por Stalin. Stalin vai agir de mão de ferro contra seus próprios aliados. Na tela para vocês. Após a morte de Lenin, houve uma disputa de poder entre os dois mais importantes dirigentes soviéticos, Leon Trotsky e Joseph Stalin. Lenin morre. Lenin dentro do caixão. Nós temos aí essa disputa entre Trotsky e Stalin. Não estava de acordo, por exemplo, na maneira de prosseguir a construção do socialismo. Porque, olha lá, olha essa diferença que eu quero que vocês observem. Trotsky acreditava que a união das repúblicas socialistas soviéticas acabaria fracassando se continuasse solitária. Para o Trotsky, o socialismo só daria certo caso se espalhasse por toda a Europa. Para isso, defendia uma revolução permanente, ou seja, que o socialismo na União Soviética deveria ser constantemente renovado e que o país precisava se empenhar em espalhar as revoluções socialistas pelo continente. Então, Trotsky queria uma União Soviética internacional. Esse era o pensamento de Trotsky. Inclusive, se o pensamento de Trotsky fosse seguido, provavelmente nós não teríamos tido a Segunda Guerra Mundial. Porque lá dentro da Alemanha, nós temos o fortalecimento do Partido Comunista, que não foi apoiado, como deveria ter sido, por Stalin.
E com isso Hitler criou uma grande força dentro da Alemanha. Então Trotsky pensava assim. Trotsky queria que fosse uma revolução constante, uma revolução internacional, que pegasse outros partidos da Europa e a União Soviética não ficasse sozinha. Na tela para vocês aí. Stalin defendia, olha o que defendia Stalin. Stalin defendia que a consolidação da Revolução Socialista ocorresse primeiramente na União Soviética, para depois avançar para outros lugares. Então, primeiramente eu vou consolidar a revolução aqui, depois eu vou avançar e apoiar outros processos revolucionários. Assim pensava Stalin. E Stalin, dentro dessa disputa, saiu vitorioso, pois controlava os órgãos de decisão, que era a burocracia. E fez aprovar sua tese no 14º Congresso do Partido Comunista. Então, o Partido Comunista fazia os congressos, as internacionais comunistas, e nós temos aí o 14º Congresso do Partido Comunista. Trotsky, então, passou então a ser perseguido, perdeu sua função no governo e em 1929 foi expulso da União Soviética e em 1940, provavelmente, a mando de Stalin, foi assassinado no México. Trotsky vai para o exílio. Trotsky vai para o exílio. Chega no exílio, nós temos aí a mão de Stalin, que ele ia muito longe. É interessante, alunos, que nós pegamos o Stalin, não só ele vai implantar uma ditadura cruel dentro do expurgo, como nós vamos observar Stalin dentro do processo ditatorial que, a partir de 1929, ele vai implantar na União Soviética. Ele vai tentar mudar a história. Até documentos históricos, como fotografia. Fotografia não é um documento histórico? Fotografia que saía ele, juntamente com Trotsky, com outros líderes do partido, ele vai anular, ele vai apagar. Fica só Lenin como o grande líder da Revolução. Outras pessoas, outros líderes do Partido Comunista, eles vão ser anulados da história, eles vão ser apagados da história. Você tem fotografias que você coloca ela, a original, e depois coloca a que Stalin divulgava. Você vai ver vários líderes que estavam na primeira fotografia, já não existe mais na segunda fotografia. Neste momento, Stalin está dentro de um governo ditatorial. Stalin implanta uma ditadura fortíssima na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ele tenta fazer um governo popular, um governo que não tem inimigos internos, e tenta também, agora, outro lado, do lado econômico, ele tenta restaurar a União Soviética. Aí do lado econômico ele consegue fazer uma restauração. Na tela para vocês aí. Então nós estamos vendo aí essa ditadura de Stalin. A partir de dezembro de 1929, Stalin conseguiu concentrar todo o poder em suas mãos. Começa a ditadura e a glorificação infidável do ditador. Gente, ele colocava cartazes, fotos dele por tudo quanto é canto, estátuas, para fazer a glorificação então desse ditador. É característica de um ditador. Então, nós precisamos entender que assim mesmo como Hitler constrói um poder centralizado, um poder totalitário, assim mesmo está acontecendo lá na União Soviética, é um poder totalitário. Um poder centrado, um poder ditatorial, totalitário. Nós vamos ver isso no salazarismo, nós vamos ver isso na Espanha, vamos ver isso em Portugal e aqui no Brasil também. Getúlio Vargas também tenta implantar um poder totalitário no Estado Novo. Então são características de poderes ditatoriais que nós vamos observar dentro desse período histórico. Stalin faz isso.
essa figura, essas pinturas que saem dele, o grande líder que está levando a nação ao crescimento, todo um processo de propaganda. Olha na tela. A política econômica de Stalin empreendeu a coletivização das propriedades agrárias como criação do sacos, que eram propriedades estatais, eram as fazendas estatais aí dentro do sistema agrário, e nós temos o kolkhozes, aí que eram propriedades coletivas, as fazendas coletivas. Umas, então, passaram pela essa reforma agrária, estavam de forma coletiva, e outras era o próprio Estado que tomava conta. Além disso, incentivou o desenvolvimento de indústria de base, a partir do financiamento dos setores de educação e tecnologia. Tais ações eram orientadas pelos chamados planos quinquenais, que orientavam em médio prazo as diretrizes essenciais da economia russa. Então, isso que eu quero que vocês vejam. Nós temos aí, então, uma nova figura que são esses planos quinquenais de Stalin. Nós temos aí o fortalecimento dessa indústria de base. A indústria de base, ela passou a ser fortalecida cada vez mais. A Rússia, ela está saindo por um processo de industrialização muito rápido. A Rússia, que ela sai de um processo rural, ela tem no século XX o país que mais está se desenvolvendo. É por isso que chamava-se a atenção o socialismo que estava sendo feito na Rússia. É por isso que alguns países da Europa se encantavam pelo socialismo que estava se implantando na Rússia, que era uma ditadura de grande crescimento. Desenvolveu a indústria pesada, explorando as reservas de carvão, de ferro e petróleo, produzindo aço e ampliando a instalação de rede de energia elétrica. Então, essa indústria pesada aqui, essa indústria de base, ele vai ter uma prioridade muito grande. A agricultura, ela vai ser mecanizada, com isso aumenta a produção, diminui a fome dentro da União Soviética. Essa imensa coletivação do campo. Então, foi feita a reforma agrária, o povo estava feliz com o Estado. Internamente, ele estava fazendo aí uma política onde o povo estava deixando de passar fome, onde tem uma industrialização que gerava muitos empregos. Então, diminuição de emprego. A educação sendo fortalecida, a população deixou de ser analfabeta. Essa educação pública muito forte por meio do ensino obrigatório e gratuito, ampliando o número de alunos, erradicando o analfabetismo e construindo muitas escolas e universidades. Olha a característica de Stalin, essa característica dele. No campo da política externa, Stalin recebeu o apoio internacional de diversos partidos comunistas espalhados pelo mundo. Com isso, as diretrizes políticas do movimento comunista de várias nações foram orientadas pelo Comintern, congresso que discutia as questões do comunismo internacional. Então, vários partidos, eles vão estar dentro desse Comintern aí. Em 1934, então, nós temos a entrada da União Soviética nas Ligas das Nações, que vai indicar justamente o reconhecimento político das nações capitalistas. Então, até as nações capitalistas, com o Stalin dentro desse processo de ditadura, quando ele entra dentro da Liga das Nações, que foi assunto da aula passada, vão fazer esse fortalecimento da união das repúblicas socialistas soviéticas. Na tela para vocês aí. Outras questões que nós vamos ver nesse governo dele. O lado perverso do governo de Stalin foi a perseguição aos opositores. Uma perseguição muito forte. No período de 1936 até 1938, ocorreram a chamada depurações stalinistas, cujo objetivo era eliminar supostos inimigos do governo. Estima-se que o terror político da era stalinista tenha matado cerca de 500 mil pessoas, além de prender e torturar mais de 5 milhões de cidadãos. Stalin, ele vai numa ditadura de mão de ferro, mão pesada, Stalin.
E essa ditadura de mão pesada dele, ele vai ter essa depuração, ele vai matar os seus inimigos, inclusive Trotsky, que vai ser morto no exílio. Trotsky ele traz uma frase, olha essa frase de Trotsky aí. Ele fala assim: a vida é bela, que as futuras gerações a livrem de todo mal e opressão e possam desfrutá-la em toda a sua plenitude. No contexto da Segunda Guerra Mundial, que vai de 1939 a 1945, o regime stalinista teve que combater a oposição do regime nazifascista, contrário ao comunismo e ao socialismo, tendo decisiva participação no destino desse conflito internacional. O governo soviético se consolidou no cenário político, estabelecendo várias zonas de influência política, ideológica e econômica, com a instalação da ordem bipolar. Então, meus queridos alunos, nós estamos vendo que essa política que começa lá em 1917 com a Revolução Russa, ela vai se estender por grande parte do século XX. Vai se estender por grande parte do século XX. Lá na frente nós vamos ter uma aula que nós vamos ver como é que se dá essa crise dentro do processo socialista. Como é que aparece essa crise após esse momento. Termina a Segunda Guerra Mundial. Começa o que nós vamos chamar de Guerra Fria. Mas isso é uma outra história. A gente já volta para a revisão e para a atividade, para a correção da atividade.